Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 7 de junho, são 8h43 da manhã. Estamos começando aí o nosso encontro síncrono do componente de Filosofia 1, no curso de Agropecuária, integrado ao ensino médio. Antes da gente dar andamento nos conteúdos do que a gente vai estudar na manhã de hoje, alguns informes gerais importantes. Primeiro deles, o link do encontro e a data e o horário correto estarão sempre postados do Moodle, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, a informação oficial é o que estiver no Moodle, tá? A plataforma ali, eu cada semana vou estar atualizando, cada semana vai ter um link, esse link vai ser disponibilizado para vocês ali, vai estar ali disponível para vocês no momento do encontro. A princípio, salvo alguma programação do IFE, ou, enfim, de alguma outra demanda mais específica do curso de vocês, a gente vai ter os encontros sempre às segundas-feiras, às 8h30 da manhã, tá? Que é o horário que a gente tem em aula, né? Então, nós contabilizamos amanhã de hoje 3 períodos, tá? O encontro aí, a gente vai fazer ele em torno de 1h, 1h10, não mais do que isso, que é referente à aula. As tarefas e as leituras serão disponibilizadas para vocês para realização durante essa semana, tá? Então, vocês não teriam a obrigação de fazer todas elas nesse momento agora da manhã, vocês podem fazer elas em outro momento, enfim, né, no final de semana, quando assim desejarem, tá? Então, assim, reiterando isso, né, os encontros serão sempre às segundas-feiras de manhã, às 8h30 da manhã. Os e-mails, aqueles que o Google envia automaticamente para vocês, em função do agendamento do encontro e do convite que eu envio, né, para cada uma, informando sobre a data e o horário. Se caso tiver algum cancelamento, foi o caso que aconteceu hoje, certamente vai ter um momento em que o horário do encontro vai ser reagendado, tá? Que mais? A princípio era isso. Pessoal, alguma dúvida com relação a alguma outra necessidade, questionamento, dúvida que vocês venham a ter? Para os alunos novos, estão se localizando, estão conseguindo fazer as atividades, estão compreendendo a rotina? Sim, prof. Sim. Ótimo. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar. O Fabrício? Professor, Diga. eu entrei nessa escola aí foi na semana retrasada, daí como já tinha tema para fazer, eu comecei a fazer os temas, tipo, eu entro numa matéria e faço todos os temas. Tá. Aí eu já fiz de biologia tudo, aí agora eu vou em outro. Daí eu ia ver se dava para continuar fazendo assim, fazer de todas de uma vez, enviar, ou tem que fazer um pouco de uma, daí enviar, daí fazer um pouco da outra e enviar. Fabrício, cada professor tem uma organização, tá? Como eu estou fazendo? Cada semana, ou cada máximo 15 dias, vocês vão ter uma tarefa, e essa tarefa ela vale nota, ela vai compor a nota final de vocês, tá? É isso que tu tem de fazer. Ela geralmente tem um prazo de uma semana. Então, hoje eu vou estar liberando um questionário para vocês. Esse questionário ele vai ter o prazo de uma semana para vocês responderem, tá? Se tudo der, ele vai estar pré-agendado lá no Moodle, né? Eu vou liberar ele hoje para vocês, hoje é dia 7, então, segunda-feira que vem, dia 14, vai encerrar o prazo, né? Até a meia-noite. Então, é assim, né? Você tem sempre o tempo, não precisa necessariamente fazer no dia que o professor libera, né? Enfim, e também cada professor tem uma dinâmica, né? De como que vai organizar. Eu estou fazendo assim, né? Como tu citaste, professor de biologia, né? Ele deve ter a dinâmica dele, né? O modo de como que ele vai cobrar essa atividade de você, daí você vê, combina com ele bem direitinho, né? Presta atenção como é que vai ser a orientação dele, né? Mas é assim, Fabrício, por enquanto a gente está trabalhando assim, né? No início eu estava conversando com um colega de vocês, o Eduardo,
ele havia comentado que, por exemplo, tem professor que não fez encontro síncrono ainda, né? Só mandou tarefas, temas, leituras, né? Pode acontecer isso também. Cada professor tem autonomia, ele vai fazer da forma que lhe convier, né? Então, comigo, né, eu posso falar com segurança como é que vai funcionar comigo. Eu vou te dar uma aula uma vez por semana, na segunda-feira, nesse horário, 8h30 da manhã, e vou liberar uma atividade para você fazer, um questionário, enfim, algumas perguntas, questões objetivas ou questões dissertativas para você responder, tá? Fica sempre atento nos prazos, né, do que os professores cobrarem de ti de prazo. Geralmente, esses prazos eles estão informados na hora que a atividade ela é postada no Moodle. Eu tenho até tal dia para entregar, tá? Certo? Aham. Tá bom. Alguma dúvida mais, pessoal? Desculpe. Muito bem. Então, eu queria fazer só a chamada breve aqui, né? Nomear os presentes nessa sala agora. O Eduardo, Matheus, a Cássia, a Amanda, o Gustavo, a Sara Lazari, a Rafaele Altenhofen, o Guilherme Direc, o Fabrício da Silva, o Cauê, a Érica, a Lavínia, o Guilherme, e tem um perfil aqui que diz que não importa o nome, mas eu preciso saber o nome, né, para mim poder dizer, para mim depois poder marcar presença para ti, tá? Se tu não te importar, então, eu sei que tu já está dizendo que não importa o nome, mas eu preciso saber quem que é o nome desse perfil. Quem é o não importa o nome? Já te passo a palavra, Gustavo. Não importa o nome, nem tá aí, eu acho. Fala, Gustavo. Bom, senhor, eu estou em dúvida quanto à atividade dessa semana agora que passou, Tá. do dia 31 ao dia 6. Ali é só para a gente fazer a leitura ali e ver os vídeos ou o temos que fazer ali? Essa semana do dia 31, é semana 2, né? Até o dia 6, eu enviei várias leituras para vocês, né? Enfim, é o que eu vou falar na aula de hoje, e eu vou liberar um questionário hoje, tá? E esse questionário você vai, né? Ele é referente aos conteúdos da semana passada, tá? Então, no caso, o questionário vai estar nessa semana, mas ele ainda é dos conteúdos referentes da semana passada. Ah, tá, tranquilo. Não, é que eu tava fazendo tema sexta-feira, daí eu fiquei procurando questionário, né? Porque não achava, Sim. daí eu pensei, ué, mas será que é só Não, leitura? é só leitura. Essa semana é só leitura. Como a gente teve o primeiro encontro, enfim, né? Foi assim mais de orientação. Desculpa. Eu acabei não colocando ele no questionário, mas a gente vai fazer um questionário agora. Eu vou liberar ele hoje, né, para vocês, que é referente à aula de hoje, os conteúdos esses que vocês leram. Certo, Gustavo? Certo, certo, senhor. Só que daí a data de entrega vai estar junto no questionário também. Sim, vocês vão ter o prazo dessa semana para fazer, tá? Tranquilo. Muito obrigado. Cauê, eu não recebi nenhum e-mail seus dos encontros e nem da chave de inscrição. Pode me dizer a senha para eu poder acessar? Já tentei de tudo e não consegui. Sim, Cauê. Deixa eu só conferir a chave de inscrição no Moodle. Você tem que fazer a mesma coisa que eu orientei o Eduardo. Você tem sobre os e-mails, a primeira coisa, tá? A gente tem um e-mail da turma. Quando eu envio para esse e-mail, ele vai para todos os estudantes que estão cadastrados nessa turma, tá? Cauê, você é aluno novo também? Você ingressou agora nessa segunda chamada? Tá. Provavelmente aconteceu isso. Tu tem que falar com o professor Jesus, coordenador do curso, e ele vai te inserir nesse e-mail da turma, tá? Depois que você tiver o teu e-mail inserido nesse e-mail da turma, todas as informações que forem enviadas para a turma, você vai receber também, tá? Então você pede assim, manda um e-mail bem simples para ele. Professor Jesus, preciso inserir meu e-mail no grupo de e-mail da turma. E daí você manda esse e-mail
para ele, que daí ele vai colocar você no grupo da turma. O Guilherme está dizendo que todos os alunos nossos estão fora do e-mail da turma. Pois é, isso é um problema, então, Guilherme. A gente precisa inserir esses alunos novos aí nesse e-mail, tá? Deixa eu achar a chave de inscrição aqui, só um instantinho. Anota aí, Cauê. A chave é, deixa eu ver, Agro, Filosofia 1. A chave é bem fácil. É Filosofia 1. Vou escrever no chat. Chave de acesso ao curso de Filosofia 1. Então, mudou. Chave é essa aqui. Filosofia 1. Tá? Se você digitar lá Filosofia 1, tá beleza. O acesso ao Moodle tu já conseguiu, Cauê? Ou tu ainda não acessou o Moodle? Tá. Não, se tu acessou o Moodle, beleza. A chave daí de acesso ao curso de Filosofia 1 é Filosofia 1. Essa super chave misteriosa. Certo? Alguma pergunta a mais, pessoal? Pessoal, eu vou insistir de novo para o nosso companheiro aqui, não importa o nome. Se você não te apresentar, disser quem é, eu vou ter que te tirar da sala. Opa, eu sou o Maicon. Maicon. Uhum. Maicon. Eu não tinha ouvido a primeira vez que tava aqui falar dele. Tá bom. Maicon, eu preciso que você depois altere o teu perfil, tá? Uhum. Porque Tá bom. pode... Eu entendi a tua brincadeira, tá? Mas para nós importa o nome. Não, é porque esse e-mail eu tinha antes de ter entrado já, e daí tipo, Tá o nome bom. era esse mesmo, mas eu vou tentar. Maicon Ardengue da Silva? É. Tá, beleza. Ótimo. Tá bom. Então já estão nomeados os presentes. Podemos começar. Alguma dúvida a mais, pessoal? Então vamos lá. Bom, na semana passada eu só apresentei rapidamente aí um pouco do percurso do que a gente vai fazer nesse modelo remoto aí de ensino. Tá? No encontro de hoje a gente vai começar propriamente com os conteúdos, né? Importante que o Gustavo até ressaltou, né? Eu deixei algumas leituras para vocês já referentes aos conteúdos, né? Da semana passada, e hoje, então, eu vou expor um pouco sobre esses conteúdos, né? Vou apresentar aí algumas ideias-chave, né? Das origens da filosofia, tá? E aí também vou estar disponibilizando para essa semana um questionário, né? São perguntas breves aí, 5 perguntas para vocês responderem, mas que elas são bem importantes aí para o registro da frequência de vocês também, né? Da realização das atividades, e também elas são importantes já para formulação, né, para composição, melhor dizendo, da nota de vocês. Muito bem. Eu vou projetar minha tela e aí a gente acompanha pela apresentação aqui. Para vocês, mudou o layout do Meet também? O meu está todo diferente aqui, não estou mexendo em alguns pontos. Só uma perguntinha, prof. Como assim mudou? Mudou enfim, o layout dele, né? Eu vejo os lugares, né, dos ícones estão diferentes, mas isso mudou no sentido assim, né, só a visualização, o gráfico dele, assim, mas a funcionalidade é a mesma. Tá? Só isso, Eduardo.
Para mim não mudou nada, professor. Continua o mesmo de todos. Para mim ele está diferente. Talvez se o senhor ir ali naqueles 3 pontinhos do lado de apresentar ali, dá para alterar o layout. Mas tá legalzinho, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Eu só vou... Vocês conseguem visualizar minha tela? Tá todo mundo vendo já, né? Sim. 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 Então vamos lá. Tá bom. Não, mas que eu quero. Muito bem. Então a gente vai começar a falar especificamente sobre o que é a filosofia. Há muitas formas, né, muitas pessoas usam a palavra filosofia de diferentes maneiras, né? Mas o fato é que a filosofia surgiu num determinado lugar, né, no que a gente comumente chama de Grécia Antiga, né? E o que é a Grécia Antiga? É essa região ali do Mar Mediterrâneo, onde, né, era lá na época e ainda é hoje, né, o Mar Mediterrâneo, mas fica no sul da Itália, só para localizar vocês geograficamente onde que é, né? O sul da Itália, algumas ilhas nessa região do Mediterrâneo, a Sicília, que é uma ilha que pertence à Itália, né? Uma parte da Turquia, essa região ali. O norte da África, fica mais ou menos geograficamente nesse lugar. Tá? Quando que ela surgiu? Ela surgiu, nós não temos assim especificamente uma data previamente definida, né? Até porque isso estaria relacionado assim a gente definir somente a uma ação, a sua origem, né, o que a gente entende por filosofia. Mas vale a pena a gente pensar um pouquinho na própria palavra filosofia, para depois a gente tentar entender também a ideia de por que ela surgiu nesse lugar. Primeiro, como eu falava antes, né, essa região era um lugar em que as pessoas viajavam muito de navio, né? Eram várias ilhas que ficavam no mar, esse mar era um mar navegável, às vezes nem tanto, né? E as pessoas assim, desse lugar praticavam muito a navegação, e uma das coisas que elas começaram a perceber é que em diferentes lugares que eles viajavam, as pessoas acreditavam em formas de compreender o mundo que eram muito diferentes umas das outras. Tá? E esse contato com as diferentes culturas fez com que algumas pessoas começassem a desconfiar dos conhecimentos que elas tinham. Essa atividade de, entre aspas, desconfiar das informações que recebiam, a gente pode dizer que é um tipo de exercício que tem a ver com o que se convencionou chamar que era uma atividade filosófica. Eu gosto muito dessa definição, porque essa atividade filosófica ela já está na formação da palavra filosofia, né? A palavra filosofia, né, na língua portuguesa, que é a língua que a gente usa, essa atividade que os gregos nessa região, que a gente chama de Grécia Antiga, né, desenvolveram, a atividade que eles desenvolveram, ela tinha a ver com o seguinte sentido. A palavra filosofia na língua portuguesa ela é formada por outras duas palavras gregas, a junção dessas duas palavras. A palavra philos e a palavra sophos. A palavra philos, a forma mais, a expressão mais parecida com que a gente pode traduzir para a nossa língua portuguesa, ela quer dizer, a sua origem grega é filia, e a filia é um tipo de amor que existe entre irmãos, é um amor fraternal, né? É diferente, por exemplo, do amor eros, o amor erótico, né? Ou o amor no sentido que a palavra ágape tem para a tradição cristã, né? Que seria o amor a Deus, o amor, né, ao transcendente. A palavra filia, na cultura grega, ela tinha o sentido de o amor que existe entre pessoas da mesma família, o amor que existe entre irmãos, que existe entre pais e filhos, que existe... Aquele amor que existe entre as pessoas, de aproximação, né? Não é o amor carnal, o amor do corpo, não é esse amor, mas é o amor que existe entre irmãos, né?
É a forma mais parecida que a gente tem para nossa compreensão na língua portuguesa. Então, essa é a primeira palavra. A palavra filia é amor fraternal. É amor de aproximação, aquele amor que agrega, que aproxima as pessoas. E como eu falava, a palavra filosofia tem uma segunda palavra grega também, que é a palavra sophos, né? Sophos, a forma mais parecida também da língua portuguesa, a gente pode traduzir a palavra sophos, é sabedoria, né? Então, se a gente juntar essas duas palavras, esses dois sentidos, né, que na língua grega tinha essa atividade, a palavra filosofia poderia ser traduzida para a língua portuguesa como o amor fraternal em busca da sabedoria. É aproximar-se da sabedoria. É viver uma relação amorosa, no sentido fraternal, com a sabedoria. O indivíduo, a pessoa, o ser humano, buscar constantemente se aproximar da sabedoria. Esse é o sentido da palavra filosofia no seu surgimento na Grécia Antiga. Tá? Então, quem era o filósofo? A gente pode também atualizar isso hoje, né? Quem é um filósofo? O filósofo é aquele que quer se aproximar da sabedoria. Não é o sábio, mas também não é o totalmente ignorante, né? Que não quer a sabedoria. Não, o filósofo é aquele que almeja a sabedoria, que procura se aproximar da sabedoria, que procura alimentar um amor fraternal com a sabedoria. Por isso que ela é uma atividade, né? E ela surgiu exatamente no momento em que as formas de conhecimento disponíveis na época, alguns homens, alguns pensadores, né, gastaram um pouco mais de tempo pensando sobre, bom, mas será que essa forma, no que a gente acredita, é o que mais nos aproxima da sabedoria? Né? Será que essas histórias que nós acreditamos, esses conhecimentos que nós temos, eles são os mais próximos da sabedoria? Né? Então, esse é o sentido originário da filosofia, certo? É o sentido originário no sentido do sentido da palavra filosofia, né? E isso tem a ver com o contexto em que as pessoas viviam, né? Porque quando eles começam, os gregos dessa época, começam a perceber que as histórias que eles acreditavam, os deuses que eles veneravam, eram muito diferentes das pessoas que viviam em outros lugares, né? Então, imaginem assim, vocês devem ter estudado isso já no ensino fundamental, toda aquela cultura dos egípcios, né? Dos deuses, das narrativas que eles acreditavam, dos mitos que eles acreditavam, das formas que eles compreendiam a morte, tudo isso, quando os gregos começam a estabelecer contato com essas culturas, eu estou citando o exemplo dos egípcios, né? Mas os macedônios também tinham uma cultura diferente, o pessoal que vivia mais aonde hoje é a Índia também tinha uma cultura muito diferente, né? Com as viagens que os gregos começaram a fazer, eles começaram a se dar conta que, bom, mas será que essas histórias são as histórias mais verdadeiras? Né? Será que essas são as histórias que mais nos aproximam da sabedoria? Né? E começaram, então, a fazer algo, né? A realizar uma certa atividade que colocava em questão as formas de conhecimento da época. E essa pergunta que eu vou lançar para vocês, eu gostaria que vocês lessem ela aí, se tiverem um caderno, um bloco de anotações, quiserem fazer uma anotação aí no computador de vocês, num bloco de notas ou num arquivo de Word, vocês podem escrever essa pergunta. O que fazer quando nós não temos respostas para as nossas perguntas? Alguém está tentando entrar? Larissa. Oi, Larissa, bom dia. Nós já estamos na apresentação da aula. Muito bem. Então, fiquem com essa pergunta na cabeça. O que a gente faz quando a gente não tem respostas para as nossas perguntas? O que vocês fazem? Quando vocês não têm as respostas para as perguntas de vocês. O que vocês fazem? Como que vocês reagem
Né? O que que vocês... qual a atitude de vocês quando vocês não têm uma resposta para a pergunta que vocês fazem? Qualquer pergunta. Tá? O que é que vocês fazem? Alguém ousaria dizer algo? Paro de me perguntar. E não se sente incomodado com isso? Me sinto incomodado, me sinto, porque é aquela coisa que eu não... Fico me perguntando, mas não sei bem o que que é. Uhum. Isso incomoda um pouco? Não saber as respostas para perguntas incomoda? Incomoda no sentido de a gente ficar se questionando? Para mim, tem vezes que a pergunta é tão sem respostas que eu fico matutando ela o dia inteiro. Muito bem. De certa forma, Eduardo, tu já está praticando um exercício filosófico, de certa forma. Né? Ficar gastando tempo pensando em perguntas é um bom início, né? Uma boa prática. Para a gente ter cuidado, né, com as coisas da vida, né? Eu não digo que a gente tem que ficar o tempo todo se perguntando, senão a gente fica chato, né? Mas levar uma vida sem questionamento, por exemplo, Sócrates, que é um filósofo que eu gosto muito, ele dizia que uma vida sem se questionar é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Uma vida sem questionamento, olhem só, pessoal, uma vida sem questionamento é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? É por isso que ele, né, ao negar as suas crenças, ele preferiu a morte, né? Entre escolher negar tudo que ele acreditava e as suas perguntas e as suas dúvidas, ele preferiu morrer, preferiu a morte, tá? Bom, mas enfim, vamos um passo a mais. Essas perguntas, elas nos incomodam, né? Mas a gente sempre encontra respostas para vamos dizer assim, respostas provisórias, respostas que elas servem para um determinado momento, tá? E os gregos, antes do surgimento da filosofia, eles também tinham formas de conhecimento que eles consideravam válidas, né? E aí vale a pena a gente voltar um pouquinho no passado para conhecer um pouco mais sobre os nossos primórdios culturais. A gente poderia fazer aqui o levantamento de histórias, narrativas mitológicas, né? De culturas indígenas, né, de povos tradicionais do Brasil, povos tradicionais da África, que, né, vieram muitos, né, para o Brasil e trouxeram muitos traços, né, da sua cultura originária. Mas a gente tem uma forma predominante, né, que chegou no Brasil hoje, né, que chegou via colonização europeia. E essas formas, eu diria assim que elas são quase atemporais, né? Elas são muito fortes e elas ensinam coisas muito importantes para nós. Elas trazem saberes, valores que são muito importantes para nós e eles estruturaram o que nós somos hoje enquanto sociedade, tá? Se isso é bom ou não é, essa é uma outra discussão, né? O que eu quero trazer para vocês aqui agora é que quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando disso aqui. Nós não estamos falando, né, de outras formas de conhecimento que são disponíveis, existem, né, existiram antes da filosofia, existem talvez até hoje, tá? Mas quando a gente fala de filosofia, o sentido, a gente vai voltar lá na origem, lá nos nossos primórdios culturais. Os gregos antigos, esses povos, né, da antiguidade, e por que a gente vai lá nesses povos, né, pessoal? Eles são assim, ó, eles são a primeira raiz de uma árvore genealógica que chegou até nós hoje. Me fiz entender? Imagine, todo mundo já fez isso na escola, né, pessoal? Árvore genealógica. Tá lá você, daí tem os teus pais, e dos teus pais tem os teus avós tem os pais dos seus avós, e aí vai, né? Se a gente fizesse uma grande árvore genealógica da nossa cultura, a gente colocaria lá nas primeiras informações a cultura que predominou na constituição do que é o Ocidente hoje, que é a cultura grega e a cultura romana.
né? Nós somos, né, eles são lá os primeiros troncos, né, da nossa árvore genealógica, certo? Eles são um dos troncos das nossas, da nossa árvore genealógica cultural, de sociedade, tá? São os gregos e os romanos, certo? A gente vai reconstruir um pouquinho hoje esses primórdios culturais, lá voltando nos antigos gregos. E qual que era assim, a forma de resposta às perguntas que os nossos antepassados culturais faziam? Elas eram, pessoal, transmitidas por meio do que a gente chama hoje de epopeias e tragédias. As epopeias, eu acabei de comprar um conjunto de livros, né, que traz talvez a maior epopeia da literatura ocidental, que é uma das maiores, né, que é o conjunto das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Eu comprei os 2 livros, e esse é considerado o nascimento da literatura ocidental, tá? As epopeias gregas. E as tragédias, que são as peças de teatro contadas, né, narradas por esses povos. E essas histórias contadas ou representadas, contadas porque elas eram realmente contadas, elas eram transmitidas, né? Ou representadas, no sentido, né, das tragédias, porque elas eram daí peças de teatro, elas ensinavam valores e ofereciam uma explicação acerca do que são os seres humanos, baseados em certas características, né, características tipicamente humanas, coragem, essas histórias, né, elas contavam histórias de homens e homens com certos valores, a coragem, a astúcia, a ira, a paixão, a benevolência, né, e abordavam temas como o destino do ser humano, os dramas que são enfrentados por nós, seres humanos, né. Essas histórias, elas eram transmitidas oralmente, né. Então, as pessoas que ouviam essas histórias, histórias de um passado longínquo, né, de histórias que aconteceram em outras épocas, há 1.000, 2.000 anos antes das pessoas que viviam nessa época. Aqui a gente está falando de um cenário, pessoal, de algo em torno de 3.000 anos antes do presente, né? Mais de 1.000 anos, 1.200 anos antes de Cristo. 3.000, 3.200 anos antes de Cristo, tá? Esse contexto aqui que a gente vai falar. Então, predominou nesse contexto a narrativa de histórias. Isso aqui são, né, peças de artesanato encontradas nos sítios arqueológicos, né, em que essas peças, elas, entre aspas, contavam histórias de acontecimentos ocorridos num passado longínquo, né, que ensinavam, então, esses valores, né, transmitiam esses valores, né, que, então, ofereciam respostas para as grandes questões dos seres humanos, né. Mas, assim, não respostas, será que vai chover hoje? Não, respostas para perguntas dessa natureza, né? Mas respostas para, assim, bom, né, por que acontecem temporais, né? Não, são os deuses, né? E existe um deus do raio, e esse deus, ele quando está muito nervoso, ele joga raios sobre a terra. Enfim, as explicações sobre os eventos naturais, elas eram dadas a partir de histórias, então, que eram transmitidas por meio dessas narrativas, né? Essa forma, então, eu citei aqui já, né, talvez o principal exemplo, né, de histórias era a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, pessoal, conta a história da Guerra de Troia, tá? E todas as suas, enfim, particularidades, né? Então, ali nessa história você vai ter lá a ira de um rei, né, Agamenon, a coragem do príncipe Heitor, né, que sabendo que enfrentaria o maior guerreiro dos gregos, Aquiles, que perderia para ele, né, mas mesmo assim ele enfrenta Aquiles, Heitor enfrenta Aquiles, né, e acaba morrendo. Enfim, tem toda, né, a história da invasão dos gregos à cidade de Troia. Essa história conta aquela, vocês devem ter ouvido falar, né, do cavalo de Troia, né, a lendária história, né, de um cavalo de pau que foi construído, né, e oferecido como presente aos troianos, mas que, na verdade, dentro do cavalo de madeira existiam soldados gregos, e essa foi a única forma que eles encontraram de entrar na cidade de Troia, dos troianos, né, porque ela era protegida por grandes muros, eles não tinham como subir nos muros, e eles não tinham como enfrentar os troianos dentro das suas fortalezas. Então, eles precisavam entrar dentro.
né, entrar dentro, né, não dá para entrar fora, né, mas enfim, entrar na cidade de Troia. E a maneira que eles pensaram era dando um presente para eles. Só que dentro desse presente, que era esse cavalo de pau, estavam muitos soldados. E aí, à noite, quando estava todo mundo dormindo, os soldados saíam de dentro do cavalo e foram lá e abriram o portão, e os outros soldados gregos entraram dentro da cidade, e, enfim, mataram seu rei e tomaram o poder e conquistaram a única cidade que não estava sob domínio dos gregos da época. E essa história, essa é uma parte da história, é a Ilíada. A Ilíada conta essa história. E a Odisseia é o retorno dos gregos para suas cidades natal, né? E talvez a história mais conhecida da Odisseia é a de Odisseu, que é um herói, ou Ulisses também, né? É um herói um líder, um chefe de exército da cidade de Ítaca, e ele volta, pasmem, a guerra de Troia demorou 10 anos, e Odisseu demorou 10 anos para voltar para sua cidade, navegando por mares, passando por dificuldades, e, enfim, tudo mais. Então, essas duas histórias, elas contam partes da cultura grega, e, enfim, o que acontece com os seus personagens transmite um certo valor, né? Essas histórias, pessoal, e aqui eu queria a atenção de vocês, porque vejam bem como as coisas mudaram, mas elas têm traços em comum. Hoje eu estou aqui dando aula para vocês falando isso. Ou seja, a gente tem uma estrutura montada de aulas, nesse momento a gente está transmitindo aulas remotas, né? Aulas online, mas estaríamos fazendo isso presencialmente, se não, né, não fosse a pandemia. Mas os gregos antigos, eles não tinham escola como a gente conhece hoje. Então, como é que eles educavam as novas gerações, né? Eles educavam por meio da contação dessas histórias, tá? Essa era a forma de conhecimento disponível. Era dessa maneira que eles respondiam às perguntas quando eles não tinham respostas. Ouvindo as histórias dos seus antepassados, que passaram por dificuldades, guerras, conflitos, fome, traições, perdas, e encontravam respostas nessas histórias. Então, esse formato de contar histórias que aconteceram no passado longínquo, mas que essas histórias ensinavam valores, era a forma de conhecimento disponível, tá? E a essa forma, os gregos deram o nome de areté. Eles ensinavam certas virtudes para os seus jovens, né? Os gregos aprendiam, não só os jovens, mas as pessoas, né, que viviam nessa época, elas aprendiam, né? Elas aprendiam, ouviam essas histórias, sabiam dessas histórias. Essas histórias, elas eram contadas, elas eram narradas, depois a gente vai ver como. E ao transmitirem essas histórias, os gregos estavam ensinando os seus valores para as futuras gerações. Diferente de nós hoje, né? Hoje a gente tem aula, né? Os gregos contavam histórias para ensinar as novas gerações sobre como viver, tá? A essa forma de conhecimento, tá? A essa forma de contar histórias de um passado longínquo ou talvez fantasioso, se dava o nome de mitologia. Nós não estamos falando de filosofia ainda, nós estamos falando de mitologia. Histórias narradas, contadas, que transmitiam valores, que ensinavam como viver, o que era importante para uma vida boa, narrada por personagens, né, como Aquiles, Heitor, né, personagens da Ilíada, ou Odisseu, ou Ulisses também, né, que durante 10 anos viajou por mares, enfrentou diversas dificuldades, mas chegou à sua casa 20 anos depois de ter saído, né, 20 anos depois de ter saído dessa casa. A sua mulher estava lá, esperando o dia que ele chegasse para reatar os relacionamentos deles, né, e eles poderem terminar de educar o seu filho, Telêmaco, né, para que ele assumisse o reino de Ítaca. Então, era por meio dessas histórias que existia o processo de educação, tá? Não era por meio de cálculos, fazendo contas, aprendendo física, química, biologia, matemática, história, geografia, filosofia. Não era assim. Era por meio de narrativas que eles passavam os conhecimentos adquiridos em outras épocas, né, para as futuras gerações. Falei muita bobagem até agora aqui, pessoal. Estão entendendo? Alguma pergunta, algo que vocês gostariam de questionar, de comentar?
Eu, particularmente, prof, estou entendendo tudo. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, de perguntar alguma coisa? Se não, a gente vai dar um passo a mais. Então, esse período, é como eu falava para vocês, esse é o período da mitologia grega. A gente chama esse período de tempos homéricos. Eles datam do século XII ao século VIII a.C., ou seja, algo em torno de 3.200 anos antes do presente, certo? Nesse período, então, durante esses 500 anos aqui, predominou uma concepção mítica do mundo. O que é uma compreensão mítica do mundo? É uma compreensão em que os mitos têm, é uma compreensão de mundo, é uma forma de entender o mundo, é uma forma de deixar que o mito diga o que a gente vai fazer, que alguém nos narre como as coisas devem ser, né? Esses mitos, eles tiveram, e eles têm até hoje, a gente pode dizer que até hoje a gente acredita em mitos, e vocês devem saber do que eu estou falando, né? Não vou nem enumerar aqui, mas não é minha função também entrar nesse mérito, né? Mas algumas pessoas resolveram chamar alguém de mito, né? E essa história, ela ganhou corpo, né? E tanto que hoje nós temos, né, quase uma seita de pessoas que seguem mitos de diferentes diferentes espectros, né, da sociedade, do A até o Z, né? Então, tem pessoas que acreditam em, né, figuras mitológicas, certo? Que seriam motivadas, né, inclusive pelo poder sobrenatural, né? Até em seu nome, eu diria, né? Algo sobrenatural que move o mito e que move todas as nossas demais ações. Os mitos também têm a função de representar uma unidade no povo, né? A ideia de pertencimento. Então, para os gregos, quando eles compartilhavam de uma explicação mítica sobre algum acontecimento, né, isso significava que eles faziam parte de um determinado grupo, de um determinado povo. Tá? Mas como é que os gregos aprendiam esses mitos, pessoal? Por meio da escuta, né? Porque vocês imaginem, turma, a língua... Qual que é a língua mais falada hoje no mundo, ou uma das línguas mais faladas do mundo, né? Uma das línguas mais faladas é o inglês. O inglês, ele, de certa forma, quem fala inglês e quem lê inglês consegue ter acesso a muito mais informações do que quem não lê inglês, né? Nessa época aqui da Grécia Antiga, desses tempos homéricos, quem sabia grego era a pessoa que tinha mais acesso às informações. Era mais ou menos... Saber grego nessa época era mais ou menos como saber inglês hoje, né? Mas nem todas as pessoas, elas obviamente sabiam ouvir e falar, né, o grego, mas nem todas as pessoas sabiam ler, né? Até porque a leitura e a escrita não era uma coisa muito presente, né? As histórias, elas eram sempre narradas. E quem narrava essas histórias era o que chamava-se de poeta rapsodo ou aedo, né? Vocês vão encontrar essas duas definições, né? O aedo que narrava essas histórias. O aedo, e ele dizia mais, né? O poeta ele proclamava aquilo que os deuses tinham dito para ele, ou melhor, que as musas inspiravam ele. Ele não inventava histórias da cabeça. Ele fazia a invocação das musas, que eram as deusas, né, que falavam aquilo que os deuses falavam para alguns homens, aquilo que os deuses sopravam nos seus ouvidos, né? E o poeta, então, ele contava essas histórias. Era mais ou menos assim. Estão vendo essa imagem aqui? Olhem bem para essa imagem. Me descreva essa imagem, por favor. Alguém aqui diz para mim o que está vendo aí na sua tela. Um grego contando para os outros vários mitos, histórias, falas que os deuses sobraram para ele, inspirações que ele teve nas deusas. Sim, sim. Muito bem. Aqui a gente está falando do poeta, né? O Eduardo falou muito daquilo que
aquilo que realmente o poeta é. Mas olhem essas pessoas aqui. Estão vendo? Olha que interessante. Elas estão ali prostradas diante do poeta. Né? Ele não... Vejam bem, elas estão atentas ao que o poeta está dizendo. Elas estão, a gente pode quase dizer assim, que elas estão encantadas com o que ele está narrando. Né? E a cada fala do poeta, vocês imaginam o seguinte, ó, vamos imaginar uma outra coisa. Vocês já brincaram daquela brincadeira, telefone sem fio? Já brincaram nessa brincadeira, telefone sem fio? Já, Sim, mano, sim. não lembro mais como é que brinca disso. Não lembro, mas eu vou lembrar então. Imaginem que essas pessoas aqui ouviram o que o poeta contou. E elas vão contar para uma outra pessoa. Ah, tem mais um ali em pé, né? Estão vendo aqui? Ó. Essas pessoas aqui, elas vão contar para os seus. Como que elas vão contar o que elas ouviram? Exatamente igual? Será que elas vão contar exatamente igual? Não. Vão. Eles Vão. Vou falar, Fabrício. eles vão meio que tirar algumas palavras que esse poeta aí falou, esses caras que vão contar, ele vai tirar umas palavras e colocar uma outra palavra. Sim, 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 sim. Ou ainda, quem sabe, inventar alguma coisa em cima, dizer que é um acontecimento que foi grande, foi maior ainda do que aquilo que o próprio poeta contou, aumentando o drama daquele acontecimento. Perfeito, perfeito. E a narrativa mítica tem esse problema, né? Ela não tem, assim, ela não tem É diferente da escrita. Quando surge a escrita, e Homero começa a fazer isso, quando surge a escrita, opa, peraí, então está escrito ali, por isso que é importante. A escrita é, talvez, um dos principais elementos que contribuiu para o surgimento da filosofia, né? Porque daí você tem algo escrito, materializado, registrado, né? Bom, vamos ver o que está escrito. É diferente de você ouvir alguém falando. Porque quem vai estar ouvindo aqui, quando for contar para os seus e para outras futuras gerações, pode fazer algum tipo de alteração. É por isso que as narrativas míticas, elas sempre são recheadas de detalhes que muitas vezes podem ser fantasiados, né? Elas talvez não tenham tanta fidedignidade, tá? Mas, enfim, essa postura, olha só, a postura, né? A postura de ficar só ouvindo, de ficar assim o tempo todo só ouvindo, né? Será que essa resposta que ele vai dar para as perguntas que essas pessoas estão se fazendo, será que é a melhor? Né? Será que é essa? Quando começa a ver a quebra desse ciclo de acreditar no que os poetas estão narrando, a gente já tem aquilo que nós podemos dizer assim, que são os rudimentos, as práticas rudimentares da atividade filosófica. Né? É colocar em dúvida o que os mitos dizem. Tá? E aí, eu quero avançar um pouquinho mais, eu quero só contar alguns exemplos, né, de como que essas histórias, como que essas narrativas míticas, elas são cheias de detalhes, e elas ensinam, elas transmitem certos valores. Eu vou destacar dois mitos aqui, tem mais, mas eu deixei mais outras histórias para vocês lá no Moodle, depois vocês podem ler com mais calma, né, mas tem essas duas aqui que eu gostaria de destacar, tá? Eu vou ler, deixa eu entrar lá no Moodle, e aí, tá aqui. Aqui, vamos pegar a caixa de Pandora. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. E aí, eu queria que vocês prestassem atenção. A gente não viu isso aqui ainda, né? Porque eu já falei isso numa turma, mas acho que não foi na turma de vocês. Não foi, né? Não, me deixem repetir a mesma aula. Não, né? Não foi na turma de vocês. Isso aqui é novidade, né? Eu acho que o senhor não chegou a comentar com nós. Tá, beleza. Então vamos lá. Olha só. Já ouviram falar da história da Caixa de Pandora? Alguém já ouviu falar disso? Já escutaram alguma narrativa falando sobre a Caixa de Pandora? Sim, prof, mas eu me lembro só do título. Da história eu não me lembrava até ter lido uns dias atrás aí. Tá bom. Então a gente vai retomar aqui, eu deixei isso como leitura semana passada, eu queria destacar alguns aspectos que tem a ver com isso que eu estava falando até agora.
A mulher, vejam, a história da caixa de Pandora, alguém comentou alguma coisa no chat? Gustavo, queria falar alguma coisa? Senhor, desculpa te interromper, mas até qual horário vai nossa aula? Eu só vou fazer a leitura aqui e já estou encerrando. Ah, tá, tranquilo. Olha só, eu sei que vocês têm aula de matemática agora, né? Vamos lá. Aham. Olha só. A caixa de Pandora. Geralmente, né, a forma mais comum das pessoas ouvirem essa história é falar que na caixa de Pandora ficou lá, ela abriu uma caixa, fugiram as coisas ruins do mundo e ficou só a esperança, né? Mas isso é um detalhe, né? A história aqui, a gente vai pegar uma versão, mas ela é bem mais... Já vou lá. A história ela é bem mais complexa, né? Ela é bem mais longa, ela é bem mais extensa. Então, vamos à leitura aqui, bem rapidinho, e aí eu queria chamar a atenção de alguns detalhes para vocês. Primeiro deles, a mulher não fora ainda criada. Ou seja, imagine um mundo onde não existiam as mulheres. Vejam que tipo de mensagem a história também indica. A versão, bem absurda, é que Júpiter a fez e a enviou a Prometeu e seu irmão Epimeteu, para puni-los. Vejam, a mulher foi criada como uma punição, para punir os homens pela sua ousadia de furtar o fogo do céu e ao homem por tê-lo aceito. A primeira mulher chamava-se Pandora. Foi feita no céu e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música, etc. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu, que de boa vontade a aceitou, embora advertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara ao preparar o homem para sua nova morada. Então vejam bem, o homem, quando foi criado, alguém separou aquilo que podia lhe fazer mal e deixou guardada numa caixa. E aí, Epimeteu deu essa caixa para essa mulher, né, que foi criada, a Pandora. E a Pandora, aí segue a história, foi tomada por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa. E certo dia destampou-a para olhar. Vejam, Pandora foi tomada por intensa curiosidade. Assim, quando ela abriu a caixa, escapou e se espalhou por toda a parte uma multidão de pragas que atingiram o desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e a cólica para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Pandora apressou-se em colocar a tampa na caixa, mas, infelizmente, escapara todo o conteúdo da mesma, com exceção de uma única coisa que ficara no fundo, que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente, e, enquanto tivermos nenhum mal, nos torna inteiramente desgraçados. Ou seja, as pessoas gostam desse finalzinho, mas a gente vai explorar um pouquinho esse meio aqui, ó, tá? O que fez com que os males saíssem da caixa? Pandora abriu porque foi tomada por intensa curiosidade. Veja, pessoal, os mitos ensinavam as pessoas ao quê? A não serem curiosas. E por que isso? Né? Por que assim, esses males estavam guardados na caixa, né? Foi tomada por intensa curiosidade, assim escapou por toda uma multidão de pragas que atingiram o homem, tais como a gota, as doenças do corpo e as doenças do espírito. Ou seja, precisava haver uma resposta do porquê que as pessoas ficam doentes, porquê que as pessoas têm inveja, né? Porquê que as pessoas têm vontade de se vingar umas das outras. Precisa ter uma explicação para isso. Nada melhor do que uma história mítica para responder essas perguntas que não tem uma resposta tão simples, tá? Bom, e aí vai, né? Tem outras histórias, né? Ou seja, então nós temos uma explicação, por exemplo, das doenças. Por que tem doenças? Ah, não, porque a Pandora abriu a caixa que os deuses tinham dado para ela guardar, mas ela não cumpriu com o que ela era para ela fazer, ela foi tomada por curiosidade, né? Depois a gente quer saber, por exemplo, por que mulher, até hoje, vejam bem, eu falei isso numa turma na semana passada, né?
Por que as mulheres até hoje têm salário menor? Por que as mulheres hoje têm até hoje, né, uma condição inferiorizada em relação aos homens? Bom, nós temos histórias míticas que já falavam do papel secundário da mulher, né? Outra história, né? Bom, mas enfim, a gente poderia explorar mais, mas a gente vai encerrar o encontro por aqui, e na próxima aula aí a gente retoma para destacar mais aí alguns aspectos, né, dessas explicações. Para a gente finalizar, então, pessoal, os mitos, eles tinham, então, essa função de ensinar, dar respostas às perguntas que as pessoas faziam, e ensinavam certos valores. Por exemplo, qual o lugar da mulher na sociedade? E, por exemplo, também outras perguntas que a gente pode fazer: qual a origem das doenças? Qual a origem dos males do espírito? Né? Tudo isso são perguntas que os gregos se faziam, que não tem uma resposta simples, mas que recorriam a histórias míticas, né? Também para dar uma certa unidade nas respostas às perguntas que as pessoas se faziam. Bom, mas, pessoal, para fins de organização nossa, né, eu vou parar por aqui, porque nós estamos estourando o tempo, e eu vou disponibilizar um questionário para vocês dessa semana, e na semana que vem aí a gente aprofunda mais aí esse momento de ruptura que vai ter, né, que a filosofia vai se posicionar contra a mitologia, tá? Vocês vão ver que nós vamos ter, a partir de Homero, principalmente, quando nós tivermos essas histórias, muitas delas escritas, nós vamos ter uma ruptura. E aí nós vamos ter os primórdios do que vai ser a filosofia ao longo da sua história. Tá bom? Pessoal, alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso até agora? Deixa eu encerrar aqui minha apresentação. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui o chat. Alguma questão, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar, pessoal? Da minha parte, nenhuma, prof. Beleza. Eu vou encerrar a gravação, então. Então, a gravação estará disponível lá no Moodle depois para vocês.